Neste vídeo, os Abraham de Esther Hicks nos falam sobre a lei da atração e a criação deliberada. Eles começam falando sobre o início do trabalho entre Abraham, Esther e Jerry e qual a intenção por trás deste trabalho. Essa intenção foi produzida fundamentalmente pelo desejo de Jerry de ser o edificante que ele nasceu para ser. Que ele tinha uma boa ideia sobre como as pessoas pensam, pois ele já tinha muitas experiências práticas e por ter vivido bastante. E no início era um grupo pequeno que se reunia na sala da casa de Esther e Jerry. E com base na vibração deste grupo, um dia Jerry perguntou aos Abraham. Ele perguntou se havia alguma lei constante na qual pudessem se concentrar e que desse algum tipo de firmeza. O que Abraham respondeu foi que sim, e que iria citar 3. Bem, os Abraham sabem que só existe uma lei, mas eles haviam entendido que o que queriam saber é o que poderia ser feito. Então, eles explicaram ao pequeno grupo que existe a lei da atração, que diz que o que está acontecendo vibracionalmente atrairá mais do mesmo campo de vibração. Em outras palavras, aquilo que é comparado a si mesmo é atraído. E então Jerry perguntou: o que vem depois? A que eles responderam que o que vem depois é a criação deliberada, que significa que, como a lei da atração é abundante, a oferta deliberada dessa vibração deve vir a seguir. Você deve ser o criador deliberado da sua própria realidade. Seth já havia falado estas palavras através de Jane Roberts. Você cria sua própria realidade e seu ponto de poder está no presente, assim disse Seth. Então, Jerry sentiu isso em sua consciência vibracional. A maneira como você cria sua própria realidade é a forma como a lei da atração corresponde a você. Mas, a maneira como você cria sua própria realidade é oferecendo deliberadamente a vibração a qual a lei da atração está respondendo. Isso faz algum sentido? A questão é como sabemos que vibração oferecer? Como focar em deliberadamente de forma a oferecer a vibração que desejamos atrair? Isto exige a introdução das emoções, que são um indicador, e um indicador poderoso do que realmente estamos fazendo vibracionalmente. Porque esperar por manifestações é muito longo. Se formos esperar para que algo se manifeste antes de abordá-lo, já existe muita resistência e aí é mais difícil de encontrar um lugar de bem-estar. Mas se estamos à frente disso, observando de como estamos nos sentindo e nos sentindo bem com isso, agora temos mais facilidade. Claro que não importa o quão longe algo esteja, sempre podemos conseguir o que quisermos, de qualquer lugar que estivermos, mas há o caminho de menor resistência. Então, a lei da atração é abundante e quando nos preocupamos em como estamos nos sentindo e procuramos pensamentos que nos façam sentir bem o máximo de tempo possível, agora temos a criação deliberada acontecendo. Então Jerry disse que ele entendia e que achava que estava praticando isso há algum tempo. Ele disse que estava tendo pensamentos positivos, humor positivo, ou seja, sentindo-se bem. E então ele perguntou aos Abraham o que mais era possível fazer. No que então os Abraham responderam. Responderam que agora era algo que se tornaria pessoal aos humanos. Porque é onde precisamos entender o que somos e o que não somos, ou o que queremos e o que não queremos, de fato.
Porque a intenção deliberada é como uma função que podemos fazer a qualquer momento, porque impulso é impulso. A arte de permitir é onde ela se torna realmente deliberada e pessoalmente aplicável, porque precisamos pensar no que estamos realmente permitindo. Então Jerry perguntou se Abraham queria dizer tolerância, como olhar algo que não está bem e apenas aceitar, e não querer que mude nada. E os Abraham disseram que não é nada disso que eles estavam dizendo. Que não é sobre tolerar, e sim sobre permitir. Permitir a conexão com a fonte de qualquer maneira. Então, antes de alguém permitir a conexão com a fonte, algumas coisas são necessárias. Primeiro, a fonte existe. Em seguida, nós conseguimos perceber quando estamos em conexão com a fonte e quando não estamos. Conseguimos perceber através dos sentimentos. Quanto melhor nos sentimos, mais em alinhamento estamos. Mas a permissão não é uma lei, é mais uma arte, porque temos o livre arbítrio. Ninguém é obrigado a se sentir bem. Se escolhermos não nos sentir bem, se estivermos escolhendo pensamentos que nos fazem sentir mal, porque é o que os outros fazem, esta escolha nunca será tirada de nós. Sempre teremos este direito nessa nossa experiência física, porque estamos aqui para experienciarmos e criar novos desejos. E foi então que Jerry perguntou algo muito interessante. Ele perguntou se quando ressurgirmos no não físico, ainda teremos variações de pensamentos. E Abraham respondeu prontamente que sim. Então Jerry perguntou se há contraste no não físico. E Abraham respondeu que há contraste em todos os lugares, mas aqui é mais claramente definido, porque estamos na vanguarda do pensamento. Portanto, sempre há escolhas. Mas as escolhas do nosso ser interior são feitas no refinamento contínuo do próximo pensamento. E como nós podemos perceber estas escolhas é a maneira como nos sentimos. E essa é a distinção. Então os Abraham aqui nos dizem como Jerry se sentiu com aquela conversa. Ele estava muito bem, porque não havia nada que ele gostasse mais do que algo prático, ensinável, definível. Ele adorou saber que a lei da atração é abundante, e ele adorava saber que poderia perceber as evidências da lei da atração respondendo aos seus pensamentos. E acima de tudo, ele amou saber que a manifestação aconteceria mesmo antes de ele poder definir qual seria os resultados. E estava tudo bem para ele. Não porque ele poderia controlar os pensamentos, mas porque o que manifestasse iria mostrar como ele poderia mudar deliberadamente o rumo da sua vida. E a ideia de criação deliberada, ele já era professor nisso há muito tempo. Ele já fazia isso há muito tempo, sempre falava sobre o que queria. Ninguém conseguia distrair seus pensamentos do que ele quisesse. Esther não conseguia dissuadi-lo de algo que ele quisesse. Ele era a pessoa mais teimosa do mundo, pois ele se sentiria bem, não importa o que acontecesse. Aqui percebemos o quanto é importante focarmos em nos sentir bem, porque a lei da atração está atuando em nossa vida a cada segundo. E nossos pensamentos e emoções é que vão vibrar e atrair mais do mesmo. Assim, quando sentimos emoções de bem-estar, estamos em maior alinhamento com o nosso ser interior e, portanto, em maior alinhamento com vibrações que trarão mais disso. Dessa forma, vamos estar praticando a criação deliberada, fazendo nossas próprias escolhas de como queremos viver e do que desejamos atrair para a nossa vida. Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Gratidão
por você estar aqui comigo hoje. Te desejo facilidade, alegria e glória sempre.